Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther e esse é o meu canal que eu falo de Jesus. E no vídeo de hoje, como o título já fala, eu quero falar sobre vida sem medo. Como podemos viver uma vida livre de medo, uma vida livre dos temores. A passagem que eu vou ler está em Deuteronômio 7, do 12 a 26. E essa passagem, depois vocês podem ler, se diz: bênção para os obedientes. E eu aprendi muito com esse capítulo, na verdade com essa partezinha, né, porque o capítulo é maior. A parte que eu vou falar aqui é do 12 ao 26. E o começo aqui já diz: se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor, nosso Deus, manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Então, a primeira coisa que eu observei é que o amor de Deus é incondicional. Mas nossa condição é crer. Nossa condição é ter fé. Então o amor de Deus é incondicional. Deus nos ama sem condição. Mas nós temos, a nossa condição é ter fé. O que a gente tem que fazer? Ter fé e confiar e crer. E não só isso. Se derem atenção a essas leis, se derem atenção a essas leis e cumprirem fielmente. Nós precisamos não só, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, nós precisamos ouvir, crer fielmente e praticar o que a gente escuta e praticar a nossa fé. Que no próximo capítulo ele diz: ele os amará e os abençoará e fará com que se tornem mais e mais numerosas. Então, a partir do momento que a gente confia, a gente escuta, a gente tem fé e confia e pratica a nossa fé, Deus é poderoso, ele já era poderoso, ele sempre é poderoso, mas Deus cumpre as promessas na nossa vida, porque nós precisamos confiar em Cristo. A base da nossa fé é confiar no nosso Deus, então nós precisamos confiar em quem nosso Deus é, nós precisamos ouvir com atenção e cumprir fielmente o que o nosso Deus deixou para nós fazer. E o Senhor nosso Deus manterá sua aliança e continuará a amá-lo. Mas Esther, isso daqui é Israel, eu sei, mas o nosso Deus não mudou. O amor do nosso Deus por nós não mudou. E a nossa fidelidade também com ele tem que ainda continuar, tem que ainda ser verdade. Mesmo que veio Jesus, Jesus nos uniu com o Pai porque nós estávamos separados. Mas a nossa fé vai nos fazer permanecer em Cristo. Outra parte também que eu achei muito interessante nessa questão ainda sobre viver sem medo, é que aqui no versículo 18, no 19 e no 21 dizem sobre não tenham medo. No 18 diz o seguinte: não tenha medo deles. Lembre daquilo que o Senhor nosso Deus fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Há momentos na nossa vida que nós ficamos amedrontados, que nós nos sentimos desencorajados, nós nos sentimos entristecidos, mas nós temos que trazer à nossa memória quem nosso Deus é e o que o nosso Deus fez. O nosso Deus é o mesmo, é fiel. O mesmo Deus que fez lá no Egito, estava lembrando para eles: eu sou o Deus que fez com vocês no Egito, eu sou o Deus ainda com vocês. Eu ainda tenho aquele mesmo poder para abrir o mar, para livrar. A mesma coisa que eu fiz com o rei, eu posso fazer. Não tenha medo. E no 19 diz o seguinte: pois o Senhor nosso Deus fará com que esses povos de que vocês estão com medo, a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus de novo falando: eu sou fiel, eu fui fiel lá, eu serei fiel agora. Eu era fiel, eu sou fiel e eu serei fiel. O caráter e a natureza de Cristo não muda, e mesmo com as nossas circunstâncias dizendo ao contrário, o caráter de Cristo não muda e não mudará. Aí ele diz também no 21, continua: não tenham medo, portanto, não tenham medo deles, pois com você está o Senhor, o nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Muitas vezes nós vivemos uma vida de medo, uma vida de opressão, inferiorizado, porque nós não lembramos quem o nosso Deus é, e aqui nos faz lembrar do caráter de Cristo. O Deus que é forte e causa medo, um Deus poderoso. Nós temos que lembrar o caráter do nosso Deus. Nós temos que lembrar o caráter de quem nós servimos. Então, uma coisa que eu achei muito interessante é que começa com uma condição. Se vocês ouvirem e com atenção e fielmente seguirem, Deus os amará e cuidará de vocês e prosperará a sua terra e te dará abundância. E fala também sobre você não terá doença, você viverá com saúde, você terá muito filho, você será próspero. E depois
depois vem seguido de uma ordenança. Não tenha medo, creia, tenha fé, continue. Depois vem ainda com quem Jesus é, com a natureza de Cristo. Então não tenha medo e se lembrem de quem o seu Deus é. Não tenha medo e lembre da natureza do seu Deus, o Deus que causa medo. E depois vem ainda com mais uma instrução falando sobre adoração de ídolos. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo também está sobre vocês. Detestem e odeiam com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que os ídolos são as coisas no mundo que nós almejamos mais que Cristo. Pode ser coisas financeiras, pode ser emocional, uma cura física que você almeja mais que Cristo. Então, escute a voz do seu amado. Lembre das promessas que ele fez. Lembre de quem ele é. Ele está ordenando a você a não ter medo e se afaste dos ídolos, se afaste do que te afasta de Cristo, se afaste do que está te afastando de quem Jesus é e lembre. E como que a gente vai lembrar quem Jesus é? Como que a gente vai lembrar o caráter de Deus? Lendo a Bíblia, conhecendo ele por meio da oração. Por meio da oração, que você possa viver e que Jesus te instrua a viver uma vida sem medo. Uma vida sem medo, porque nós somos criados para viver uma vida de alegria, uma vida feliz. Olha que mundo lindo que o nosso Deus criou. Não é pra gente viver amedrontado, porque o nosso Deus é forte e causa medo. Que você possa se lembrar da natureza de Cristo, ouvir a voz, confiar e não temer, que Jesus é com você e Jesus é contigo. É isso, gente. Fique com Deus e tchau!